Gente, tudo bem? Eu sou a Sami. Quanto tempo, né? Quanto tempo que eu não volto aqui pra gravar um videozinho. E quando eu volto, finalmente é pra falar sobre guerreiras do K-pop, um novo fenômeno que surgiu em 2025, que muita gente não botava muita fé não, assim, vendo o trailer, tipo, como assim? É um filme de 3 garotas cantoras de K-pop? Sai fora, que isso? Filme assim? Não vou ver, não. E quando a gente menos espera, um filme assim estoura, músicas estouram, tudo estoura nesse filme. Aí você pergunta pra mim, tá, mas qual que é a graça desse filme? E hoje eu vou te dizer a graça desse filme e por que que K-Pop Demon Hunters, como muitos conhecem, ou Guerreiras do K-Pop, na dublagem brasileira, não é somente um filme infantil e ele fala muito mais além do que adultos vejam, né? Na verdade, veem superficialmente. Nesse vídeo, eu vou também te convencer o porquê assistir um filme sobre 3 garotas idols que cantam K-pop e o porquê esse filme é tão divertido. Então, vamos lá! O primeiro ponto que eu queria dizer aqui é que, na verdade, antes de, falar o primeiro ponto desse filme, eu queria destacar e falar também sobre a minha opinião sincera sobre o filme. É um filme que eu assisti por conta que, vou conversar, muitas pessoas estavam falando e por que que eu resolvi assistir esse filme. Bom, eu resolvi assistir esse filme porque todo mundo do TikTok tava falando, o pessoal da internet tava falando, e não era um filme assim que eu pensava, poxa, é um filme que a Samantha, né, Sami, vai assistir. E realmente era um filme que eu não esperava. De verdade, não esperava que eu gostasse tanto. E é um filme assim que você pensa, meu Deus, um filme meio anime, que apesar de se passar na Coreia, né, o filme se passa na Coreia, é um filme que você pensa assim, né, eu pensava assim, tipo, sabe, eu me surpreendi demais assistindo esse filme. E é um filme que, resumidamente, a história dele fala sobre 3 meninas que são cantoras, são jovens também, assim, elas conquistam o mundo, são muito famosas, né? Cada uma ali tem a sua personalidade, que cada fã, né, se identifica com uma delas, elas são, assim, estrelas, entendeu? Elas são idols, como as pessoas falam, né, no mundo de K-pop. Eu não sou K-popper, mas, assim, estudando um pouquinho, assim, eu já tenho minha noção, né? Mas esse tema, né, questão, né, de, assim, uma vibe mais pra anime e tal, eu não sou fã. Eu, sinceramente, Samantha, não sou fã. E assim, então pra mim, tá indicando é porque eu realmente gosto e eu fiz a minha família. Vocês não estão entendendo. Eu fiz um monte de pessoas da minha família assistir esse filme. Muitos gostaram e, por outro lado, não gostaram. Mas assim, né, também gosto é gosto, porém, vamos combinar que as reações positivas estão sendo maiores do que as negativas. Então, resumindo assim, basicamente o filme é sobre 3 garotas que cantam e assim, quando a gente vai olhar assim pro fundo do filme, a gente vai entendendo mais sobre cada uma, que não é um filme só superficial. E a questão aqui é o quê? Que o tá fluindo, não tá dando certo. Calma, Samantha, você vai conseguir. Tá bom. Primeiro ponto. É um filme infantil que fala também a língua dos adultos. Quando a gente assiste o filme Guerreiras do K-pop, a gente se identifica em muitos momentos do filme. Pode ser com a Rumi, com a Zoe, com a Mira. Em algum momento, a gente se identifica com uma das personagens, com alguém da trama da história. Em algum ponto, você se identifica. Não é só questão de, assim, é uma coisa boba, mas é uma coisa que quando os adultos assistem o filme, você se identifica com alguma coisa. E a gente vê muito exemplo isso da Rumi, né? A Rumi, ela é assim, é a personagem principal, né? Então, assim, claro que vai girar em torno dela a história, mas ela é uma pessoa que carrega um fardo de que ela não deveria carregar, ela não tem culpa, ela carrega o mundo nas costas. E ela tenta ser perfeita o tempo todo, assim, não tá acontecendo nada, tá tudo bem. Vamos fortalecer o Romum, né? Que é o foco delas. Elas têm essa responsabilidade nas costas de fortalecer o Romum, proteger as pessoas que não veem esse mundo espiritual delas a terem, assim, ela tem essa responsabilidade. Então você pensa, putz, imagina eu ter responsabilidade no mundo inteiro nas minhas costas de, poxa, eu tenho que fazer isso, senão
já era. As pessoas vão ser, entendeu? Possuídas e é isso. Então, assim, é um filme que, no primeiro ponto, eu queria destacar, referente ao que não é um filme infantil. É um filme, assim, que também fala com adultos. É um filme infantil, mas que também fala com adultos. O segundo ponto que eu queria destacar é a amizade feminina entre as três. A força da amizade delas. E eu queria destacar que, assim, em nenhum momento elas, assim, foram 100%, assim, nossa, perfeitas, uma amizade idealizada. Teve brigas, teve discussões e a gente vê o quão fortes e unidas que elas são, que mesmo sem concordar com uma outra, elas se acolhem, elas têm aquela conexão, tanto que a conexão faz com que elas cantem melhor para fortalecer o Romão. Então é muito importante que as três, né, tenham essa conexão. E quando a gente vê ali no momento que a Rumi tá meio dividida, que ela tá meio confusa, isso quebra a questão, tipo, o Romão, ele vai enfraquecendo, porque não tá conectando elas, e até momento parte do filme elas falam que a música é letal, né, não tava nem conectando elas, quem dirá conectar os fãs que ajudam a fortalecer o Romão. Então, assim, a amizade delas é, assim, é uma coisa, assim, que eu gosto muito, eu acho um ponto muito legal do filme. O terceiro ponto que eu queria falar é a identidade e a negação de origem. Quando a gente vê a Rumi, né, até no começo ali do filme, quando ela tá cantando Brilho, a gente vê que ela tá num processo de negação, tipo, eu não aceito o que eu sou, eu não aceito isso, eu preciso acabar com isso, porque ela se sentia assim, ela se sente meio que pressionada, né, a Celine, que foi quem criou ela, acho que o nome dela é essa, eu nunca lembro qual que é o nome dela, que criou ela, colocou muitas coisas na cabeça dela, coisas que, assim, ela não nasceu por uma escolha. Então, ela carrega um fardo que eu acho muito injusto ela carregar sozinha. E isso é refletido muito no filme, que ela faz muitas, assim, ela tenta ser a perfeita, a idealizada, só que ela esconde as marcas dela. E é uma insegurança dela. Uma insegurança. Então, assim, o filme fala muito sobre isso, sobre se esconder, igual ela falou assim, chega de mentira, chega de esconder quem eu sou. E é uma coisa que, assim, ela não escolheu aquilo. Então, o filme aborda sobre isso, esse trauma, esse passado da Rumi, né, que, coitada, né, a gente pensa assim, gente, menina traumatizada, coitada. Perdeu a mãe, o pai, né, era literalmente um demônio. E a Celine foi a única que cuidou dela. E ela tinha umas falas meio assim, que pra uma criança é muita pressão, né? O ponto que eu queria falar do filme, a estética da animação e as cores. Gente, o filme, ele é perfeito nas cores, são cores vibrantes, bonitas, o design bonito, assim, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu achei meio estranho esse desenho meio atrasado, assim, mais estilo Aranha Verso, mas eu me acostumei rapidinho quando eu fui assistir já pela segunda vez o filme. Me acostumei, agora não faz muita diferença, mas assim, a animação, o jeito que eles animaram, as cores do filme são totalmente lindas, é apaixonante, as roupas das personagens, assim, todas as cores, é muito bonita. Tem um momento no filme que a Mira, ou eu falando errado aqui, a Mira, ela usa um look que ela prende, tipo assim, com lacinhos o cabelo dela e tá com um pijama. Gente, lindo, coisa mais linda do mundo. E assim, gente, juro, eu acho assim que as cores, o filme em si é muito bonito esteticamente falando. É um ponto assim que não dá pra se negar, a gente tem que pontuar isso do filme. Quinto ponto do filme, música chicletes. Música chicletes, começando com Meu Pequeno Guaraná. Gente, que música bendita, chiclete. Gente, essa música é boa em todos os idiomas, vocês não têm noção. Francês, inglês, português, eu amo essa música em todas as versões. E sem contar também que a gente vai comparar aqui de Pequeno Guaraná, ou Soda Pop, como a maioria conhece, com Golden e Brilho. A gente percebe o quão que tem uma diferença grotesca, gigantesca entre essas duas músicas. Quando a gente pega Meu Pequeno Guaraná, a gente vê no filme que é uma música superficial. Assim, ela é chiclete, tanto que assim, as pessoas começam a falar de Saja Boys, porque essa música vira chiclete, ela viraliza, é uma música superficial. Sabe aquelas musiquinhas do TikTok que é uma música tão besta, que você pensa assim, cara, como isso tá fazendo sucesso? E aí, a gente para pra pensar, quando a gente vê esse filme, que é a mesma linha de raciocínio. Música superficial. E quando tem Golden, né, Brilho,
É uma música igual elas dão entrevista no filme, que fala sobre a história delas, sobre o que elas sentiam, sabe? Os sentimentos delas, sabe? E a música é muito bonita, é uma música que até no filme fortalece o Romum, né? Porque não é somente uma música, tem algo mais profundo assim, da questão da música mesmo. Sexto ponto. O mundo espiritual no filme. Sim, eu vou falar disso porque ninguém é cego e todo mundo notou que tem uma coisa espiritual aí no meio. Como pessoa religiosa, eu posso garantir que sim, gente, tem coisa aí no meio. Vê que existe uma clara divisão entre luz e trevas no filme. E a gente vê que o objetivo das meninas são derrotar as trevas, né? Elas vão derrotar o Guimá, que é o rei dos demônios. E aí tem toda aquela parte espiritual, gente, aquela música Eu Vou Ser Seu Astro, ou Be Your Idol, né, como muitos conhecem também, a gente vê, assim, literalmente, não brincando, mas a gente vê aquela guerra espiritual, porque os Saja Boys cantam a música, e você vê, tipo, toda a letra, e você fica assim, pensando, tipo, gente, que coisa surreal. E de verdade, é um filme que ensina a questão de derrotar as trevas com a luz. Eu me emociono muito naquela música lá que a Rumi canta, que se chama A Exceção da Nossa Voz, em português. Em inglês se chama What It Sounds Like. Eu tô falando as músicas em inglês porque muitas pessoas conhecem por inglês e também que as músicas, não assim desmerecendo o português, porque o português é maravilhosa. Em inglês também, adoro as duas versões. Então, eu amo aquela música de paixão. É uma música que toca ali no fundo, você pensa, tipo assim, aquele negócio de, gente, eles estão derrotando, sabe? Eles estão vencendo essa guerra. Então, assim, eu acho muito interessante. Se você for da mesma religião que eu, sou cristã, você vai fazer uma análise dessa parte, eu tenho certeza. Tipo, um ponto. Imagens imperfeitas e humanas. Você pensa assim, um filme infantil, né? Não tem nada do que você reparar. Bom, eu reparei. E no filme fala. Você pensa assim, nossa, são cantoras, ou até os fãs pensam assim, são cantoras perfeitas, ricas, são felizes. Só que no filme, cada uma tem algum problema interno consigo mesma. A gente vê que a Mira, ela tem um problema com a questão dela ser pavio curto, da personalidade dela, porque ela mesma diz que na infância dela, isso era um problema, e com as meninas ela não sente isso. Então a gente vê isso na Mira, vê na Zoe, que é uma pessoa que tenta agradar todo mundo, isso ela até canta na música de Golden, né? Ela fala sobre esse sentimento. E a Rumi, que é a personagem principal, que carrega um segredo que nem ao menos consegue compartilhar com as suas amigas ali de início. Então, assim, claro que a protagonista carrega o peso maior, né? Mas, assim, ambas delas, tipo assim, elas têm problemas, elas têm coisas internas que não se resolveram. E o filme aborda sobre isso. E há coisas que realmente são da vida real, né? Nós temos problemas, problemas internos, nem todos somos perfeitos, ninguém é perfeito. Mesmo que a gente tente mostrar, ninguém é perfeito. Então isso é um ponto muito interessante do filme que eu achei. Oitavo ponto. Vilão e conflito central. O vilão do filme, o principal, ele é bem construído. Ele não é um vilão tipo assim, eu tive um passado e tal. Não, ele só é bom. Ele é o rei dos demônios. E ele quer as almas pra ele, dos humanos. Só que um ponto que eu achei muito interessante sobre Guimá é que ele mexe com a cabeça das pessoas, falando sobre os pontos fracos delas. A gente vê quantas vezes aquele personagem de Nu, ele passou por várias vozes na cabeça. A gente tem aquele momento lá que todo mundo tá hipnotizado, né? E vai lá pro show do Saja Boys. A Mira, a Zoe, o Bob, eles ouvem coisas tipo assim... Olha, tu não é nada. Nossa, fala assim pra Mira, você achou que você tinha uma família? Você não tem mais. Você não tem mais uma família. O Bob também é a mesma coisa, então assim, ele manipula a cabeça das pessoas e as pessoas começam a acreditar nas vozes dele. Então assim, é bem assim, você pensa assim, putz, é um filme, quer dizer, não, perdão. É um vilão assim que ele mexe com o psicológico de todo mundo. E enfim, eu acho que ele é um vilão bem construído, no sentido de assim, ele é mau, não tem passado, não tem nada. Ele, assim, é um vilão bem terror psicológico. No ponto.
os traumas de Rumi. A personagem principal, a Rumi, é uma das mais profundas do filme. Como eu venho falando aqui o vídeo inteiro sobre a história dela, a relação dela, tudo sobre ela, porque ela é a personagem principal também. Ela carrega traumas que influenciam indiretamente as meninas, e ela carrega esse peso. Isso influenciam as decisões da Rumi, né? Porque envolve a relação, a amizade que ela tem com as meninas. Isso acaba que toca no ponto, como ela se enxerga, tipo, eu sou um erro. Desde o dia que ela nasceu, ela fala isso no filme. A Rumi, ela representa que muitas pessoas são fortes por fora, mas por dentro estão quebradas e sensíveis. É uma análise que a gente pode fazer da personagem. Uma análise que, se a gente for mais a profundo, é muito complicado. A história dela, a relação dela e muita coisa também que não se passou no primeiro filme vai ser explicado no segundo filme, que eles estão pretendendo lançar em 2029. Então, assim, os traumas da Rumi é algo que, assim, é algo a se pontuar do filme Guerreiras do K-Pop. E pra concluir esse vídeo aqui, talvez tenha ficado um pouco longo, Guerreiras do K-Pop não é só um filme infantil, é uma animação que fala sobre identidade, musical, força, entendeu? Amizade e muitas outras coisas. É um filme que você pode se emocionar sobre traumas e escolhas. É um filme que para muitos pode ser superficial, mas que esconde uma mensagem por trás. E basta você ver para poder entender a mensagem do filme, não ficar julgando só como algo superficial. Porque o filme, ele não é só superficial. É um filme muito bom e que dá pra fazer uma análise completa e refletir sobre várias coisas. E agora eu quero saber sobre vocês. Qual que é a sua opinião referente ao filme Guerreiras do K-Pop? Você acha que tudo que eu falei aqui fez sentido? Comente aqui embaixo alguma curiosidade sobre o filme que você sabe, ou algo que você já notou nesses pontos, ou algo interessante que você quer pontuar sobre o filme, que queira comentar aqui nos comentários. Fique à vontade. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!